Olha, agora vamos falar de dados preocupantes. Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade infantil afeta mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos no Brasil. O alerta sobre a importância de hábitos saudáveis desde cedo, viu? Mas como fazer isso? É o que vamos saber agora, conversando com a nutricionista Marina Reis. Ela que está ao vivo para falar com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto muito importante para a nossa sociedade. Com certeza, né? E eu queria que você começasse explicando para a gente quando que uma criança é considerada obesa. Então, esses parâmetros, eles variam de acordo com a idade, mas geralmente é pelo peso associado com a altura, que joga nas curvas de crescimento dessa criança. E também a gente pode perceber se essa criança, se você não perceber que o peso dela está muito grande, né, muito acima do esperado, tem alguns sinais de alerta, como uma criança que está mais cansada, ou uma criança que está indisposta, uma criança que apresenta dores nas costas, dores nas pernas, já são indicativos que o peso dela pode estar excessivo. Certo. Oi, Marina, bom dia, minha xará, tudo bom? Bom Obrigada dia, pela participação. Conta pra gente em relação àquelas crianças bem novinhas que começaram ali, ou saíram, né, da amamentação exclusiva materna, estão na mamadeira. Às vezes a gente vê bebês ali com menos de 1 ano já bem gordinhos, né? Já é uma fase que preocupa ou não? É só quando começa mesmo a introdução alimentar é que essa preocupação deve começar? Essa preocupação, ela tem que vir, eu sempre falo, desde quando a gente sabe que muitas das gestações não são planejadas, mas quando é planejada, essa preocupação tem que vir dali, do preparo dessa mãe, do que essa mãe vai comer, porque já sabe que a janela da criança, principalmente para o ganho de peso na segunda infância, na adolescência e na fase adulta, ela faz uma característica genética ali nos primeiros 1.100 dias. E esses 1.100 dias vêm desde a pré-concepção, durante a gestação e nos 2 anos de vida dessa criança. Então, se a gente for pensar que a gente tem esses indicativos, essa preocupação tem que vir ali. Em referência à sua pergunta, Marina, nós temos alguns indicativos para ao nascimento também. Existe o bebê giga, que é o bebê que nasce acima do peso, ele já tem predisposição a ter algumas doenças crônicas, como diabetes, pressão alta. Geralmente, eles podem ser bebês que têm algum tipo de síndrome ou não. Então, essa avaliação deve ser feita desde o nascimento. O leite materno, ele é um alimento muito inteligente e, por isso, ele tem muita gordura que ajuda no desenvolvimento dessa criança. Às vezes, o bebê que está só no leite materno e tem a característica de mais gordinho, ele pode sim ser o bebê saudável, mas é preciso ter várias outras avaliações em conjunto para a gente ter certeza se é só do leite materno ou se tem algum acometimento junto. Tá explicado, então. E quais são as principais causas aí, né, da obesidade infantil? É uma questão mesmo ambiental? Tem crianças que nascem com uma predisposição a desenvolver essa doença? Então, nós temos várias causas para a obesidade, nós temos algumas causas orgânicas, igual eu falei, um bebê que veio de uma diabetes gestacional, que a mãe teve diabetes gestacional, um bebê que tem algum tipo de síndrome, algum bebê ou criança que tem uma alteração grave a nível de tireoide, mas por experiência própria de consultório há quase 10 anos, eu percebo que na minha prática clínica, principalmente, a grande maioria, eu diria que uns 80% é comportamental. E esse comportamento, ele vem de como foi ofertado esses primeiros alimentos, igual a Marina falou, ali, se foi o peito ou se não foi o leite materno, será que foi uma fórmula adequada para a idade? A introdução alimentar também é muito importante, a gente vê vários gatilhos de compulsão alimentar vindos do processo de introdução alimentar mal conduzido, e também a alimentação nossa aqui do brasileiro, ela ainda precisa evoluir muito. Então a gente percebe famílias, e quando trata-se obesidade infantil, não se trata só a criança, mas trata famílias também, famílias com alterações alimentares. E eu posso falar também que agora na pandemia piorou muito, muito, muito. Eu acredito que pelo sedentarismo, então as crianças que iam para a escola, que brincavam ao ar livre, foram trancadas em casa.
O alto consumo do excesso, né, de telas, de tablets, de celulares, a gente consegue perceber uma piora da compulsão alimentar e a facilidade do pedir algum alimento, não do preparar. Então, toda essa questão comportamental está, sim, muito envolvida, além da genética. Certo. Marina, falando sobre a fase aí da introdução alimentar, qual que é a importância dessa fase e quais são os principais erros que as mães cometem aí que podem desencadear uma obesidade aí nos próximos anos? Às vezes, as mães fazem, né, até sem perceber, né, aquele tipo de erro aí que ela está achando que está fazendo o melhor para o filho, mas, na verdade, é o contrário. Que tipo de erro é esse, normalmente, na introdução alimentar? O erro mais comum da introdução alimentar, que é linkado com a obesidade, é o alto consumo de proteína. Então, se você oferta muita proteína para uma criança ali, quando ela está aprendendo a comer, já sabe-se que é um gatilho para a obesidade. Outro ponto é que na introdução alimentar, essa criança ela tem 6 meses, Marina, para aprender a comer. Então, a gente começa a introdução alimentar aos 6 meses, desculpa, e aos 12 meses ela já está comendo a alimentação da família. E o que eu percebo? Uma ansiedade muito grande das famílias e dos cuidadores, principalmente quando tem na rede de apoio à avós, em ofertar uma grande quantidade. A criança, ela é muito inteligente, ela tem um mecanismo de saciedade muito bom. Então, você ofertar uma coisa e ela não aceitar, você tem que conduzir isso de forma correta para que você não impulsione ela a comer quando não quer e isso tem uma dilatação estomacal associado com um quadro de compulsão. Outro ponto que eu percebo muito na minha prática é o tipo de fórmula errada ao dar para a criança. Então, existem fórmulas e fórmulas de leite no mercado, de fórmula infantil. Quando se dá a fórmula errada, que tem açúcares, ou a proteína do leite que não é adequada para aquela idade, isso também pode influenciar na obesidade infantil. Certo, doutor. Algumas famílias, esse é o caso da minha, por exemplo, tem aquela ideia de que a criança bonita, a criança saudável, é aquela criança bem gordinha, né? Então, o que acontece? Quando a criança está passando, o adulto oferece alguma coisa. Oferece uma bolacha, aí passa de novo, oferece um iogurte e fica o dia inteiro nesse come, 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 come. Como que a gente tem que organizar isso? Porque a criança, muitas vezes, porque é uma guloseima, é alguma coisa gostosa, ela vai aceitar, vai consumir isso daí. Existe um padrão que os pais, os responsáveis devem seguir? Quantas vezes, por exemplo, por dia, uma criança precisa comer? Isso varia de acordo com a idade? Isso varia, sim, um pouco de acordo com a idade e isso varia principalmente em relação à rotina dessa casa. Eu sou uma profissional da saúde que eu vou muito de acordo com o que a família me traz. Então, o que eu gosto sempre de falar? Criança, independente se é alimentação, ou se é sono, ou se é exercício físico, ela precisa ter uma rotina. Isso faz parte do preparo para ela ir para a sociedade. Então, ter horários bem estabelecidos, ter conduta alimentar, e eu sempre vou falar de autonomia. Você ensinar essa criança a comer, e você dando o exemplo, é a melhor forma de passou uma bolacha? Não estou com fome. Ou estou com fome. A criança se conhecer, eu acho que é o caminho mais certo para a gente trazer um adulto que tenha uma consciência alimentar muito boa e que a gente consiga cada vez mais prevenir doenças crônicas. Certo. Doutora, e existe também aquela diferença de metabolismo que a gente fala muitas vezes em nós adultos, em crianças? Tem crianças que comem muito, mas estão ali magrinhas, e tem outras que têm um ganho de peso aí, mas que a gente não vê uma comilança exagerada. Existe isso também, essa questão do metabolismo da criança, ou não? Isso é um mito? Isso existe, sim. Na verdade, a gente não fala nem a palavra metabolismo, a gente fala composição corporal dessa criança. Então, essa constituição, ela vem desde a infância. Existem pessoas que nascem com mais músculo, existem pessoas que nascem com menos músculo. Quanto mais músculo se tem, mais você pode comer e você vai gastar energia em repouso. Então, você não vai ganhar tanto peso em gordura. E assim como da forma contrária. Então, o que a gente sempre tem que prestar atenção é na história familiar. Como eram os pais dessa criança, irmãos, avós,
tios, para que a gente consiga fazer a condução. Se a gente percebe que uma criança come numa menor quantidade e ganha muito peso, a gente tem que fazer uma investigação clínica a nível de tireoide, de doenças. E se for descartado qualquer coisa que não precise de um tratamento muito específico, a gente tem que colocar essa criança para suar. Suar, que eu falo, é fazer exercício, brincar, pular. Eu recebi uma criança de 9 anos que me cortou o coração no consultório porque ela falou, eu perguntei para ela do que ela gostava de brincar e ela falou, tia, eu não sei brincar. Eu não brinco. Eu falei, o que você faz o dia inteiro? Não, eu só jogo no videogame. Isso mesmo antes da pandemia. Então, o que eu percebo é que as crianças estão um pouco deixando de ser crianças e isso vem trazendo uma alteração genética da composição corporal ao longo dos anos. Então, provavelmente, no futuro, a gente vai ter muito mais problema com excesso de peso do que a gente já tem atualmente. E as crianças que estão com excesso de peso, as crianças consideradas obesas, assim como os adultos, elas podem desenvolver doenças como diabetes, como pressão alta? Isso também acontece e pode ser igualmente prejudicial se não for corrigido? Com toda certeza, Will, que as crianças desenvolvem resistência à insulina, pré-diabetes, pressão alta, e eu ainda digo mais, as crianças estão desenvolvendo esteatose hepática, que é gordura no fígado, e também muita doença inflamatória intestinal, porque o nosso intestino é nosso maior órgão absortivo. Então, quando a gente come errado, que tem um comportamento errado, e muitas das vezes essas crianças obesas também têm dificuldade no sono, que é outro ponto a ser falado, a gente altera a nossa microbiota do intestino. E com isso, a gente pode desencadear doenças inflamatórias intestinal e intolerâncias alimentares. Eu estou recebendo muito paciente no consultório com esses quadros. E quais são os maiores vilões, Marina, na alimentação aí das crianças que têm esse problema da obesidade infantil? Tem algo em comum aí que você percebe na sua experiência? Eu percebo que atualmente um dos maiores vilões é a ansiedade. Eu sei falar em alimento, nem toquei ainda no alimento, mas a nossa tecnologia avançada, com a sobrecarga da pandemia, a facilidade do pedir ao invés de, o famoso eu estou desembalando menos do que descascando, isso tem contribuído muito. E em relação ao alimento, eu vejo que os grandes vilões são os alimentos industrializados, que são de fácil acesso e têm componentes que são totalmente químicos, associado com excesso de açúcar e na nossa cultura aqui do Goiás, a farinha branca. Então, as quitandas, os pães, isso tudo faz com que essa criança entre num processo de eu preciso comer mais farinha para me sentir bem, a farinha e o açúcar. Daí, quando eu começo a comer menos, eu tenho que comer mais para me sentir bem. Vem o ciclo do prazer envolvido também. Tá certo. A gente sabe que o estrago nesse momento já foi feito, né? Muitas crianças já estão com esse problema da obesidade. Como é que os pais podem conversar com essas crianças para explicar para elas que a condição que elas têm nesse momento não é a mais favorável, pode ser perigosa? Como começar uma mudança de hábito? Porque as crianças muitas vezes não entendem, né? Ou elas não entendem, Will, ou a gente entra num ciclo de bullying, né? Eu recebo muito paciente com a mãe extremamente autoritária e falando: tá vendo, sua roupa não tá cabendo, tá vendo, você tá gordo, tá vendo, sua diferença de cintura tá grande. E isso também causa prejuízos da parte emocional dessa criança. Então, o que eu acho que a gente sempre tem que prezar? A saúde, principalmente mental. Então, a grande maioria dos meus pacientes com obesidade infantil, eu faço acompanhamento multidisciplinar e integrado com psicologia infantil, que me ajuda muito, e a gente faz orientação parental com essas famílias. Cada criança, ela vai ter um gatilho específico para ser tratado, mas para ela ter vontade de ir, eu acho que a gente tem que mostrar para ela o que está acontecendo. Você está vendo que você está um pouco mais cansado atualmente? Você está vendo que você está com dificuldade de brincar ou de aprender na escola? Ou que você está dormindo mal? Nossa, filha, eu acho que isso tem a ver com a sua alimentação. Você acha que é importante você melhorar a sua alimentação? Trazer essa responsabilidade para a criança e mostrar para ela que ela é o agente
protetor dela mesma, que ela tem essa autonomia, é onde eu vejo que é o caminho mais certo da gente seguir. É fácil? Não. É um processo. Mas a criança precisa se enxergar para que ela consiga continuar se cuidando. Marina, onde que entra também o esforço aí dos pais, né, dos cuidadores, enfim, em prepararem, oferecerem, né, passarem a oferecer, mudarem a alimentação dessa criança. Pelo menos eu sigo vários, né, Instagrams e vários perfis que têm receitas saudáveis, que às vezes até engana a criança, né? A gente oferece ali um lanchinho que ela acha que é aquele lanche que ela está acostumada, que não faz bem, mas que é um lanche saudável. Esse é um caminho e, assim, é trabalhoso, né? Mas os pais, os cuidadores, têm que encarar isso como uma missão. É mais ou menos esse o caminho também, porque essa alimentação, ela tem que ser transformada de alguma maneira, né? Exatamente, Marina. Se a criança não tem um espelho da família ou não tem a rede de apoio junto com ela provavelmente não vai conseguir progredir. Atualmente, nós temos muita facilidade, principalmente aqui na região de Goiânia e nos arredores, de pessoas que produzem refeições saudáveis. Ontem mesmo eu estava olhando um cardápio de pizza saudável, e cabe a nós, profissionais da saúde, mostrar esses caminhos. Eu peguei uma família que eu comecei atendendo filho, agora eu estou atendendo pai e mãe justamente por isso, porque eles viram a importância deles mudarem. Se eles não mudarem, o filho não tem para onde seguir sozinho, né? Então, a gente tem que dar essas estratégias de acordo. Tem família que gosta de cozinhar, tem família que não gosta, tem família que trabalha o dia inteiro, tem família que trabalha só meio período, home office. Então, a gente se ajusta de acordo com a necessidade de cada um, mas lembrando que, sim, os pais e os cuidadores têm que caminhar juntos. Certo. Muitas crianças não conseguem consumir frutas até por causa da textura, né? Não tem esse hábito. Parece que isso não foi aprendido lá no início. Então, os pais devem usar os artifícios, né? Usar o lúdico ali e o exemplo para que essa criança, então, aprenda a consumir esses alimentos, não é isso? Isso. Essa questão da seletividade alimentar, ela está muito linkada, igual você falou na introdução alimentar. Mas se perceber que tem algum tipo de alteração sensorial envolvida, é importante procurar um fonoaudiólogo para fazer algum tipo de avaliação. E aí a gente tem uma questão que a gente fala dentro de consultório, que é a extensão de cardápio. Então, por exemplo, o paciente tem muita dificuldade com a banana. Então, vamos trabalhar a banana, vamos começar com uma receita que tenha banana, depois a banana picada, depois a panqueca de banana, até evoluir para chegar na banana em si, na fruta. Então, a gente tem que sempre trazer orientações para que essa criança consiga, e o adulto também tem seletividade alimentar, consiga trazer esse alimento de forma prazerosa para a sua alimentação. Lembrando que todo mundo tem alguma coisinha ou outra que não gosta. Mas é grave quando se exclui um grupo inteiro, por exemplo, não como nenhuma fruta ou não como nenhuma cor em específica. Aí tem que ser feito um tratamento mais específico ali para aquele quadro. Tá ótimo, doutora Marina Reis. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer uma luz aí para os papais, para as mamães e também para as vovós e para os vovôs, né, Marina? Que sempre acompanham o nosso programa também, pessoas que ficam ali com as crianças. Esses são alguns dos principais responsáveis, né, por uma alimentação completamente desregrada, mas acho que todo mundo que cuida de uma criança ama ela e quer sempre o melhor, né? Então a gente precisa sim buscar esses artifícios aí que você nos ensinou para que essas crianças tenham uma alimentação melhor e fujam dessa estatística que a gente trouxe hoje de mais de 3 milhões de crianças obesas. Esse número me surpreendeu, viu? Obrigado, doutora. Obrigada, gente. Um bom dia, um bom trabalho para todos nós.